A gente começa te contando que o presidente Jair Bolsonaro participou hoje pela manhã, aliás, da Marcha para Jesus. Foi em Curitiba, na capital do Paraná. Bolsonaro atendeu a um convite feito pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, e também convite feito por lideranças religiosas. Essa foi a 28ª edição da marcha, quase 30 edições dessa marcha, que habitualmente reúne muita gente, milhares de representantes de igrejas cristãs de diferentes denominações. O evento, que voltou a ser realizado depois de 2 anos, esse momento de pandemia em que a gente viu tanta coisa sair de cena, agora ele voltou para a cena e aberto ao público. Durante o evento, Bolsonaro disse que somente Deus vai tirá-lo da presidência. Vamos então ouvir esses trechos de Bolsonaro. Nós juntos, com fé, atingiremos os nossos objetivos. É uma missão que eu tenho e só Deus me tira daquela cadeira. Somos democratas, respeitamos a nossa Constituição. E é um dever meu, como chefe do Executivo, fazer com que todo aquele que esteja fora das 4 linhas da nossa Constituição venham para dentro da mesma. É a maneira que nós temos de viver em paz, em harmonia e sonhar com um futuro promissor para todos. Vamos chamar a Carolina Brígido, que está com a gente nesse plantão de sábado à tarde, para repercutir um pouco mais dessa fala do presidente Jair Bolsonaro, enfatizando, Carol? Muito boa tarde, seja bem-vinda ao plantão de sábado, Carol. Vamos destacar essa frase, então, do presidente, falando que só Deus o tira desse cargo, então, repercutindo já também um pouco mais disso e olhando aí nesse discurso do presidente, falando mais uma vez ali também bastante com a sua equipe ali de apoio, com seu eleitorado bastante enfático, o pessoal que participa bastante desses atos do presidente, o presidente participando de mais um ato agora, mas falando aí também muito da democracia, já aliviando bastante nesse discurso, diferente do que a gente viu ao longo da semana, ele criticando o sistema eleitoral, mas agora já dizendo exatamente isso, que só Jesus, só Deus o tira dali, Carol? Boa tarde. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde, Elisa. Boa tarde a todos que nos acompanham hoje, nesse sábado, pela CNN. Esse discurso do presidente Bolsonaro, que só Deus me tira do cargo, isso, claro que tem um impacto muito grande na militância tradicional do presidente Bolsonaro, mas também ressoa ali na justiça eleitoral, não deixa de ser uma provocação. É impressionante que mesmo quando ele não cita diretamente a justiça eleitoral, não cita diretamente o TSE, ainda assim é uma forma de alfinetar. Os ministros do TSE, eles se preocupam sim com esse discurso de só Deus me tira do cargo. Claro, a gente tem uma eleição marcada agora para outubro e depois a diplomação dos vencedores das eleições em dezembro. E o ministro Edson Fachin, que preside o TSE, ele tem dito muito aos interlocutores com quem ele tem conversado agora institucionalmente nos últimos tempos, que a principal meta da Justiça Eleitoral nesse ano, do TSE nesse ano, é fazer com que as eleições de outubro aconteçam de forma limpa e segura e que a diplomação dos candidatos em dezembro também aconteça de forma muito transparente. Eu tive curiosidade de contar. No último ano, o presidente Jair Bolsonaro, ele disse por pelo menos 8 vezes em público essa frase de que só Deus tira ele do cargo. Essa frase, ela preocupa também no sentido de que existe, por parte de uma ala da Justiça Eleitoral, um temor de algum tipo de golpe, algum tipo de tentativa de disruptura do institucional, do processo democrático no meio desse processo eleitoral tão conturbado que a gente está vendo, em que a Justiça Eleitoral e a credibilidade da Justiça Eleitoral está sendo muito
muito mais atacada do que um concorrente ataca o outro. A gente vê muito mais Bolsonaro atacando o sistema eleitoral do que atacando Lula, por exemplo, que é o seu principal concorrente. E nos últimos dias também, nos últimos tempos, aliás, os ministros do TSE e também do STF têm estreitado mais as relações com os militares para falar sobre isso. E pelo que a gente ouve, os ministros que conversam mais com militares têm muita tranquilidade nesse sentido, dizem que as Forças Armadas não participariam de um movimento desse tipo que significasse qualquer ameaça ao sistema democrático brasileiro.